bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Brandon e estou retornando aqui para mais uma aula de literatura. Agora a resolução de exercícios sobre o modernismo brasileiro, ou seja, primeira geração modernista, que invoca a Semana de Arte Moderna, aquele evento que fez a ruptura, né, entre aquilo que se tinha enquanto literatura, uma literatura talvez ainda colonial, uma literatura importada, ou seja, uma literatura que não expressasse aquilo que eram os verdadeiros elementos da Constituição Nacional. Bom, no exercício 1, coloca o seguinte: a Semana de Arte Moderna, de 1922, expressão de movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental, ou seja, ideias ainda coloniais que estavam impregnadas no comportamento e de alguma forma na proposta social que o Brasil tinha para a época ainda, ou seja, o Brasil vivia um colonialismo, na verdade ainda vive um colonialismo tardio, né? Mas naquela época era muito mais forte, predominava em todos os âmbitos culturais, certo? E principalmente na política. Pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. Quando a gente diz regionalismo, a gente está querendo colocar a ideia de que todas as regiões do Brasil possuem uma identidade, um valor cultural que, somando-se um ao outro, eles constituem a diversidade, a pluralidade cultural e linguística do Brasil. Então, regionalismo não é apenas deslocar-se para uma região do Brasil e valorizar aquilo, mas valorizar o que todas as regiões oferecem em suas particularidades. Com isso, pode-se dizer que a romance regional assumiu características de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. Primeira coisinha, o romance regional ele vai vir muito mais forte na segunda fase do modernismo. Na primeira fase, ainda não há um romance regional por si, e não há uma tendência, nenhuma uma proposta regionalista. Há valorização do regionalismo enquanto cultura, mas a literatura não se volta para o regionalismo, certo? A primeira geração vai ficar muito mais marcada pelo radicalismo, pelo humor, pela ironia, pela acidez. Então o regionalismo não ficou predominante, muito menos o romance enquanto gênero, certo? E quando diz aspectos românticos da vida sertaneja, ele está querendo dizer lá do romantismo mesmo, né? Valorizar o sertanejo como alguém que vive o ar puro, a pureza, a beleza do campo, certo? Então, letra A, não. B. A escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos, também não. O que era clássico, pelo contrário, ele foi jogado para trás, foi cuspido. Então, letra B não pode ser. Letra C. Movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando. Essa é a palavra e essa é respostas. Reinterpretando nossa realidade, ou seja, o modernismo buscou redescobrir um Brasil que sempre existiu, por isso vai existir muito essa valorização do nativismo, né? E principalmente valorizar a contribuição dos povos indígenas para a construção da identidade nacional, certo? Então vai redescobrir o que já estava e reinterpretar, ou seja, vai aceitar e encarar por outra ótica o que colocavam como uma coisa primitiva, atrasada do Brasil. Então a realidade brasileira vai ser redescoberta e recolocada sob outros olhares dentro da literatura. Então, letra C. Na 2, o modernismo brasileiro. Acabei de lembrar que se eu riscar agora, né? Eu estou riscando nesse exato momento. Para vocês já aparece riscado antes da resposta. Então, perdoe-me pela minha trouxice. Trouxice não, por ser trouxa, desculpa. Não vou ficar fazendo neologismo aqui igual o Guimarães Rosa. Vamos lá. Na 2, diz o seguinte: o modernismo teve forte influência das vanguardas europeias. Sim, as vanguardas europeias não foram cuspidas. Aí a gente parte do antropofagismo, ou seja, reaproveitar aquilo que vem de fora, mas adaptar à realidade local. Perfeito. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente.
Tomando como referência o quadro Mamoeiro, esse quadro abaixo, provavelmente na apostila de vocês não tem a referência da imagem a esse quadro. Identifica-se que nas artes plásticas, vamos lá. Antes de chegar nas questões, eu quero que vocês observem bem os traços aqui da Tarsila. Se vocês verem esses traços, eles são bem nítidos, certo? Eles não são nem um pouco distorcidos. Percebam que o que é reto, na realidade, como você vê as paredes, as casas, os telhados, os troncos das árvores, que são até um pouco cilíndricos, eles na imagem estão sendo retratados com essa nitidez, esse traço exato. Se vocês pegam as formas mais arredondadas, também estão sendo redondas aqui. Diferente das vanguardas europeias, não está tendo uma distorção das formas aqui. Pode ser, por exemplo, aqui você vê essa figura do mamão aqui, ele não está no tamanho que é um mamão de verdade. Por exemplo, o mamão é maior que a cabeça aqui das pessoas que tem na imagem. Porém, maior que as calças, que está aqui no varal, parece minhas calças. Uh, ele está maior que determinados elementos. Mas ele continua sendo um mamão redondo. Então ele não foge à realidade do que é. Ele só tem o seu tamanho um pouquinho distorcido. Ou seja, os traços são bem amparados e muito bem colocados na sua forma, eu diria, reta. Por mais que a gente tenha figuras redondas, a gente pode chamar isso de reto, formas perfeitas, porque seguem aquilo que é da forma daqueles elementos ali. Certo? Então, as questões é o seguinte: a imagem passa a valer mais que as formas uh, vanguardistas? Não. Por quê? Porque a gente não vai precisar colocar a questão da imagem. O que importa é a imagem, o que é a forma. Não. Ainda a gente vai ter um valor estético ali. Então, não vamos ignorar a forma, certo? E isso daí a gente pode entender que é como cuspir em cima da arte. O que importa é a imagem. Não, precisa ter um valor trabalhado em cima da estética, da proposta, dos traços, da construção, do conceito. Então a imagem não vai valer mais do que as formas em si. B. A forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Perfeito. Então, como eu falei, essas linhas retas que a gente coloca é justamente essas linhas retas conforme cada elemento, como é o telhado, como é a casa, como é o varal, como é o mamão, como é a cabeça, o vestido, as roupas ali, certo? Então ele vai valorizar as linhas retas. Quando eu digo reto, não é só no sentido uniforme de algo, mas no sentido daquilo que ele representa, e também a valorização no cotidiano. Vocês estão vendo ali uma pequena vila, né, retratado ali, ou seja, o cotidiano sendo retratado. As imagens, elas não vão fugir para uma crítica social muito subjetiva, em que precisa-se um alto grau de compreensão e interpretação de imagens e pinturas e também uma base cultural. Não, as imagens elas estão muito próximas do cotidiano, porque o grande ímpeto modernista era retratar o cotidiano e a realidade nacional, não fugir para devaneios e delírios, fugir ao onírico, como trazia o surrealismo, ou trabalhar propostas além do tempo, como fazia o futurismo, certo? E nem o exagero, como fazia às vezes o expressionismo. As imagens elas tinham forma exatamente como seria o cotidiano, ou seja, em linhas retas. Então, letra B. Na 3, a gente tem um poema aqui do Mário de Andrade, certo? Que é O Trovador. O poema diz o seguinte: sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo. Cantabona, dulrão, som tupi, tangendo um alaúde. Vamos lembrar aqui que quando ele fala do trovador, ele está de alguma forma remetendo àquela figura que a gente viu lá do final da era medieval, muito recorrente na Península Ibérica, né? Herança da cultura provençal. Então ele está remontando a figura do trovador, né? E está falando também quais sentimentos, quais ímpetos, qual substância invade a tentativa daquele trovador de cantar a sua arte, certo? Observe aqui no verso final que ele fala som tupi, ou seja, dos povos tupi, porque falar que tribo é muito feio, né? Então, ele é um tupi, dos povos tupi, tangendo, ou seja, manuseando um alaúde. Aqui, se a gente começar a perceber, o alaúde, um instrumento de corda muito semelhante a um violão, só que com a caixa acústica mais ovalada,
ele é o quê? Um instrumento genuinamente europeu, certo? Por mais que os indígenas até usem um ou outro instrumento que possa ter a base sonora como cordas, não é algo da cultura tupi nativa indígena utilizar um alaúde. Lógico que hoje em dia, pela incorporação de elementos da sociedade dita branca e também europeia, essa influência chegou nos povos tupis. Mas a imagem que o Mário quer trazer, ou seja, é de um índio tocando, fazendo, trabalhando com a influência europeia, o que não tem nem um pouco nada de errado. O intercâmbio cultural não é algo errado, certo? O grande problema desse lance de consumir cultura europeia, indígena e vice-versa, é a imposição cultural. Isso é totalmente equivocado. Mas o intercâmbio cultural não. Mas a gente sabe, historicamente, que foi imposto culturalmente uma língua e uma cultura aos povos que já estavam aqui. Vamos lá para as questões. Cara ao modernismo, ele não está chamando cara, não está fazendo o vocativo cara, ele está falando que é caro ao modernismo. Minha namorada reclama muito que eu chamo ela de cara, às vezes eu falei, cara, tá foda isso daqui, cara, pô, cara, desculpa, cara. Vamos lá então, cara. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. Bom, não está nem um pouquinho errado colocar que evocar o carnaval remete à brasilidade. Mas quando ele fala coração arlequinal, ele está falando do Arlequim, que é um personagem da comédia dell'arte, que foi uma tendência do teatro dentro da Europa, né, e principalmente na França e também na Itália. Na Itália não tenho certeza, mas partiu bastante na França, que o Arlequim, a figura do Arlequim veio do carnaval europeu, não do carnaval brasileiro, que a gente tem uma outra constituição de elementos. Então não é uma referência à brasilidade a convocar o Arlequim. Ele pode estar falando, inclusive, o quê? Da influência europeia sobre a cultura nacional. Aí sim, mas não remetendo à brasilidade através do Arlequim. O Arlequim é algo que pertence propriamente à comédia dell'arte, que não tem influência direta na cultura nem no teatro nacional. Então letra A não vai ser. Na B diz o seguinte: verificando já no título que remete aos repentistas nordestinos, estudados por Mário de Andrade em suas viagens pesquisas folclóricas. Bom, o trovador, ele não exatamente remete aos repentistas nordestinos. Os repentistas nordestinos têm uma tendência trovadoresca, o que não é o trovadorismo no Brasil, porque o Brasil, à época, não tinha essa condição cultural e social, certo? Então, por mais que o Mário é antropólogo, ele tinha um trabalho brilhante dentro da antropologia, era pianista, professor de música, era um ser fantástico em vários aspectos. Por mais que ele tenha estudado o folclore brasileiro, ele não se voltou tanto para essa figura do repentista, de certa forma. Ele voltava muito mais atrás disso. Ele voltava ainda por primitivismo dos outros povos que ajudaram a constituir essa nação que era o Brasil ainda na época, certo? Então, letra B também não. C. Lamentado pelo lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim, do asperamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde Drom. Esse V1, V6 não tem nada a ver com as turmas aqui do cursinho, tá, gente? É verso 1, verso 6, verso 7, verso 9. Gente, não, ali ele não está fazendo nenhum lamento, e esse lamento não tem muito a ver com a lógica da realidade nacional. Então a questão está, inclusive, só fazendo um drible para a gente fugir do que seria o sentido do texto. Lógico que são expressões que o eu lírico lamenta, mas isso não está recorrente ao tema da realidade nacional, da identidade nacional, certo? Muitas vezes vocês podem cair nessas questões pensando, nossa, é verdade, a canção fala desse lamento do eu lírico, os sentimentos em mim tá lá, e vocês caem pela obviedade, mas não é a obviedade que a questão está pedindo, certo? Letra C também não. Na letra D ele diz o seguinte: problematizado na oposição tupi, selvagem, alaúde, civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no manifesto antropófago de Oswald de Andrade. Aí sim a gente tem a letra D como respostas, porque sim, ele está falando da problematização do conflito, teoricamente, entre uma cultura selvagem primitiva e uma cultura um pouquinho mais progressista e civilizada, que chegou influenciando aqui, se impondo a outra cultura, mas de alguma forma esse hibridismo, esse conflito, surgiu os primeiros elementos da Constituição Nacional. Então, letra B.
Na 4, diz o seguinte: assinale a alternativa em que se encontram preocupações estéticas da primeira geração modernista. Vamos com calma, a gente só viu a primeira, então a gente não pode tirar de pressuposto elementos que já estão na segunda. Ah, eu sei sobre a segunda, isso está na segunda. Não, vamos partir da primeira em si. Não entre no verso curto, o calão, o solecismo, a síntese truncada, o metro cambaio, a indigência das imagens, do vocabulário, do pensar e dizer. Aqui a gente pode ter o quê? Uma pequena crítica ao parnasianismo. Era a grande crítica, que o grande alvo da crítica dos modernistas, mas não era o que se resumiu o modernismo. Não era a grande preocupação acabar com o parnasianismo. Não, vamos acabar com o que o parnasianismo pode influenciar, certo? A letra A, então, não é, embora se aproxime do que era uma das tentativas de ruptura da Semana de Arte Moderna, dos modernistas em si, certo? Então, letra A não é. Vestir a ideia de uma forma sensível, que, entretanto, não terá seu fim em si mesma, mas que, servindo para exprimir dela se tornaria submissa. Letra B também não vai. Essa tese aqui de vestir a ideia de uma forma sensível não coloca uma ideia de fim em si mesmo, certo? Por mais que o modernismo tivesse um pouco essa tendência visionária em colocar o que viria pela frente, o que poderia ser tendência, eles não trabalhavam com esse ímpeto, vamos deixar legado para o futuro, vamos romper. A partir dessa ruptura, só Deus sabe o que vai ser. Mas vamos romper para, ao menos, enquanto poderemos trabalhar dentro da cultura nacional, a gente trabalha dessa forma. Senão, não adianta prever o futuro. C. Minhas reivindicações? Liberdade, uso dela, não abuso, e não quero discípulos. Em arte, escola, imbecilidade de muitos para a vaidade num só. A letra C se encaixa perfeitamente com a preocupação, porque a grande ideia do modernismo era liberdade criativa, liberdade temática, liberdade de forma, certo? Em qualquer que fosse o campo da arte recorrente. Então, a letra C vai se encaixar porque, olha quando ele diz, e não quero discípulos. Gente, o modernismo não buscava, não, vamos criar uma geração que tenha uma poesia muito mais radical, muito mais revoltada, muito mais ácida. Não, ele não queria discípulos, ele simplesmente queria liberdade de trabalhar, assim como eles buscavam que as próximas gerações, eu não estou falando em geração literária, mas gerações daqueles que fossem trabalhar dentro da realidade nacional, também tivesse a mesma liberdade de não abusar dela, não interferir num campo que não fosse dentro de uma ética social em si. Então, letra C se encaixa, porque liberdade e ruptura, sempre grave, esses dois termos estão bastante vinculados com os ímpetos modernistas. Aqui a gente tem aqui uma pequena garatuja que se encaixa até como um poema do Oswald de Andrade falando do país do futebol. Muito interessante a gente pegar agora, gente, essa imagem aqui, porque ele está colocando aqui, ó, 3-1, 2-0, 2-1, 4-0, 3-1, quase acertou, quase um 7-1 de novo, né? Então, o que o Oswald de alguma forma está falando aqui nessa imagem? Ele está falando muito do que vai ser podia ser uma tendência da identidade, da cultura nacional ao futebol. E se formou. É até bastante curioso. A gente está falando, gente, do futebol lá dos anos 20, certo? Muitos clubes brasileiros, eles ainda não tinham se formado, eles estavam perto de um amadorismo. Vamos pegar exemplos bem básicos. Por exemplo, os quatro grandes do Rio de Janeiro já competiam entre si, né? Embora o Flamengo, o Vasco e o Botafogo eram clubes de regatas, de remo. Só o Fluminense nasceu como um time de futebol. Depois, esses times, Flamengo, Vasco e Botafogo, foram lá, formaram o seu departamento de futebol. Em São Paulo, o Palmeiras ainda era um time formado por imigrantes italianos, que era o Palestra, né? Que mais tarde viria a trocar de nome. O Coritiba também tinha esse vínculo. O Cruzeiro, o Atlético, por exemplo, só nasceu em 1924 a partir de uma fusão. Por exemplo, São Paulo Futebol Clube não era um time ainda existente, o Cruzeiro, não, times que foram se lançando. Então, o futebol estava se construindo, mas estava se construindo com uma tendência muito forte para o Brasil. E aí que o Oswald vai trabalhar com uma ironia muito grande. Vamos ver aqui as questões para a gente entender um pouquinho disso. O clube paulistano, gente, que ele coloca aqui, era um clube da cidade ali de São Paulo e não tinha nem um pouco a ver relação com o São Paulo nem nada. Ele foi campeão paulista, mas foi um clube que foi extinto ali. O Charles Miller, né,
o inglês que trouxe o futebol para cá, não era inglês, não tenho certeza se o Charles Miller era inglês. Ele jogava nesse time, ajudou a fundar, mas acho que ele era corintiano por natureza. Vamos lá. A questão diz: o poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Sim, mas é um ato falho a gente acreditar. Por quê? Porque, gente, o futebol foi uma coisa que não se criou no Brasil. Deu certo, popularizou-se no Brasil, mas ele veio importado, né? E aí a gente tem várias correntes históricas para ter o primeiro pressuposto. Surgiu na Inglaterra, a partir de uma influência do cricket, ou lá na China, né, quando se jogavam com cabeças de pessoas decapitadas, enfim, né? Então existe uma essa questão, mas não foi algo que foi trabalhado dentro da realidade nacional, que foi construído, assim como o carnaval também não foi, né? Então, o Oswald está trabalhando justamente o que? Essa tendência no futebol a dominar a cultura nacional, certo? E ele diz o seguinte: quando a questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem a direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos e culturais. Bom, aqui a gente chamata a questão, né? Porque ele está direcionando o quê? Ele faz uma crítica ao fato de se constituir como cultura nacional apenas o futebol. É curioso que o Graciliano Ramos, que era também um crítico social, trabalhou muito na política, funcionário público, a gente vai ver o Graciliano na segunda fase do modernismo, ele falava: cara, essa porcaria de futebol não vai dar certo aqui no Brasil. Chega dessa ideia, não vai dar, cara, não vai vingar. E inclusive ele escreveu um artigo bem bacana. Eu sou a favor de outros tipos de práticas, ele nem colocou práticas esportivas, outros tipos de jogos, como a rinha de galo. Um abraço, professor Machado. Machado é fã de rinha de galo. Então ele colocava princípios muito contra aquilo que o futebol viria a se tornar. Então, mas o Oswald acaba colocando que o futebol sim vai dominar e vai ser o grande elemento propulsor da cultura nacional. Então a letra A se encaixa, porque ele coloca o quê? Justamente que o Brasil vai se formar apenas a partir do futebol. O Brasil tem música? Não. Tem educação? Não tem. O Brasil tem literatura? Não tem. Hoje em dia, se a gente perguntar qualquer país da Europa, vamos perguntar o seguinte: Neymar? Oh, yes, conhecemos Neymar. Sei lá, não vou nem pegar o que é cânone da literatura, o que é realmente os mais destaques, mas pergunta de pegar um autor aqui que possa ter um significado bastante. Paulo Freire, né? De alguma forma. Paulo Freire? Não sabe o que é Paulo Freire. Paulo Freire não representa o Brasil, mas Neymar Júnior, opa, show, representa maravilhosamente. Ou seja, o que o Oswald faz é uma crítica ao futebol se dominando todos os âmbitos e a noção de cultura no Brasil, infelizmente. Gabriel Barbosa. Vamos lá. Na 6, diz o seguinte: o movimento artístico literário que mobilizou parcela significativa da intelectualidade brasileira durante a década de 20 e procurou romper com os padrões europeus da criação tinha como proposta, vamos lá enumerando: perdão, a tentativa de buscar um conteúdo mais popular para a problemática presente nas diferentes formas de manifestação artística, sim. Buscar temas populares que estivessem ligados à realidade nacional, não temáticas que não dialogam muito com a realidade, o que foi qualquer tendência estética, principalmente na literatura dos anos anteriores, romantismo, arcadismo, todos eram adaptações de uma realidade que o Brasil ainda não dialogava diretamente, certo? Então, um dos ímpetos modernistas, sim, foi trazer temas mais populares para dialogar com as problemáticas sociais. 2. A tentativa de recuperação das idealizações românticas ligadas à temática do índio brasileiro. Aqui, eu quero fazer uma observação muito importante. Quando a gente estuda lá o romantismo brasileiro, a primeira fase da poesia, que é a poesia indianista ou nacionalista, a gente vê o Gonçalves Dias e também o José de Alencar na prosa indianista, na prosa toda daquele chato José de Alencar. É uma tentativa de criar uma identidade nacional. Essa tentativa de criar a identidade nacional lá em meados do século XIX, ela estava muito ligada a suposições, a hipótese, a um misticismo, certo? Como lá na Europa reviveram a figura do cavaleiro medieval como uma constituição de nacionalidade, que no Brasil forçaram essa figura do indígena assim. Então, a tentativa de criar a identidade nacional, se quiserem anotem que isso é muito importante, a tentativa de criar a identidade nacional durante o romantismo foi uma suposição falha, certo? Foi ligado muito a um misticismo.
certo? Ah, mas eles estavam certos em valorizar a figura do índio, porque depois o Mário fez mostrar que isso era verdade. Sim, só que o Mário não partiu de uma tendência europeia, ele não forçou uma figura do índio como herói, como bravo, como valente, como guerreiro, como fizeram no romantismo. Ele partiu de uma pesquisa antropológica, então ele bebeu de um cientificismo para chegar à conclusão que sim, o nativo indígena brasileiro ajuda na constituição da identidade nacional, pois não é só o indígena brasileiro, é a influência europeia e também a influência africana, que se colocou no Brasil a partir da mão de obra escrava. Então, só para resumir aqui essa questão da 2, romantismo tentou construir uma identidade nacional por um ato falho através de um misticismo, forçar a figura do indígena. O modernismo brasileiro construiu a figura do nativo indígena como, enfim, o representante da identidade cultural a partir do cientificismo, ou seja, da pesquisa, da antropologia. Então a 2 não vai se queixar. A 3, valorização passado colonial, ressaltada a influência portuguesa sobre a nossa síntese. Não, não valorizaram somente a influência europeia, valorizaram, mas junto da influência nativa, primitiva e também dos povos africanos, os dois não. E na 4, a tentativa de constituição no campo das artes, da problemática, da nacionalidade, ressaltadas as peculiaridades do povo brasileiro, ou seja, aquilo que era individual, que somente tinha no Brasil, aquilo que só tinha em determinadas regiões do Brasil, e por ser distinto, o que se tem de cultura no sul, o que se tem de cultura no norte, no centro e no nordeste, a partir disso eles queriam constituir uma identidade multifacetada, quase como um mosaico mostrando a diversidade, a pluralidade cultural do Brasil. Então, letra 4 também. Bueno, a 5 ficou aqui. Desvalorização regionalista contida nas lendas e mitos brasileiros. Não desvalorizaram, pelo contrário, valorizaram, certo? Então a 5 não é. Então, a partir do que assinalamos 1 e 4, ficamos com a letra A. Certo, gente? Gente, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham compreendido o conteúdo da aula e também da resolução de exercício. Qualquer dúvida, estou por aqui. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Até breve. Tchau.